Olá, tudo bem? Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. E se você está assistindo pela primeira vez, clica aí no canal do YouTube para poder se tornar um seguidor nosso e marca no sininho toda vez que tiver um novo vídeo, você recebe automaticamente. Nos ajude a divulgar. Aqui nesse canal a gente tem então o compromisso de trazer temas atualizados, mas para falar sobre eles à luz da palavra de Deus, que é a Bíblia, que nós cremos. Então, hoje a gente quer falar sobre um tema, e você anota aí que aqui a gente quer registrar, vamos falar sobre reacionários. O que significa reacionário? A condição de ser um reacionário é você ser reativo. E quando a gente olha para a condição socioeconômica, é quando nós tomamos uma posição, seja ela aos extremos, seja para a direita ou seja para a esquerda. E como a gente está falando sobre um tema como esse, a gente está trazendo ele porque temos que ter muita atenção sobre o momento do Brasil e o momento do cristianismo no Brasil. Não queremos aqui fazer um debate político, mas nós queremos conversar sobre o olhar cristão para o Brasil. Isso faz toda a diferença, porque uma nação que tiver um olhar sobre a generosidade do cristianismo no coração das pessoas, ela fará realmente a diferença. O evangelista Mateus, no capítulo 22, quando ele escreve então o evangelho, ele cuida de um momento onde nós percebemos esse tema muito próximo ao cotidiano de Jesus. Diversos grupos reacionários. E o que eles estavam fazendo? No tempo de Jesus, o judaísmo, ele tinha vários movimentos religiosos dentro do próprio judaísmo, que era a religião predominante. E quando Jesus encontra com essas pessoas, ele encontra deles uma reação à ação de Jesus. Então nós podemos falar e encontrar nesse texto os fariseus, que eram ortodoxos dentro da interpretação daquilo que estava na palavra de Deus conforme a sua própria convicção. Os fariseus eram aqueles que imputavam para o povo a exigência de que fizessem as coisas no rigor daquilo que eles estabeleciam, e se não fosse cumprido, eram até castigados os povos, e eles interpretavam a palavra sobre essa natureza, ou seja, se uma mulher for pega em adultério, que ela seja apedrejada. Era essa a característica. Existia um outro grupo também que eram chamados saduceus. E eles interpretavam que não haveria ressurreição. E Jesus estava ali, falando da ressurreição. E eles foram reacionários contra Jesus, contra a pregação, contra a atitude de Jesus, porque eles interpretavam que era dessa maneira. Nada disso existia. E existiam os escribas. Eram aqueles que eram os promulgadores de todo o texto sagrado, escreviam, reescreviam, ainda se habilitavam a querer também interpretar conforme o seu conhecimento. Então esse era o grupo, esses eram os grupos de pessoas. E olha que quando Jesus vai tratando com cada uma delas, Jesus trata de toda maneira reacionária que eles viam contrária às atitudes de Jesus. Jesus sempre colocava o que era da parte de Deus. Da parte de Deus era sempre olhar para a necessidade do ser humano. Tudo vinculado ao amor. Então, pelo fato de Jesus olhar para aqueles que eram a minoria, para aqueles que eram os pobres, para aqueles que eram os enfermos, para aqueles que eram os necessitados, para aqueles que eram os discriminados, para aqueles que eram abandonados, para aqueles que eram torturados. Quando Jesus ele se aproxima dessas pessoas para dar a elas amor e socorrer, logo os reacionários sobre a visão daquilo que interpretavam da palavra de Deus foram tremendos contra Jesus Cristo. E Jesus foi mostrando a cada um deles qual que era o seu propósito, mas acima de tudo, qual que era a verdadeira interpretação daquilo que era a palavra de Deus. Então, se nós estamos hoje vivendo um desafio mundial sobre todos os aspectos, no Brasil nós temos um ponto de maior atenção ainda se você
entende que é um cristão, se eu entendo que sou um cristão, se você está observando isso. Porque o grande risco nosso é fazer com que o cristianismo se torne um mecanismo reacionário para massacrar a minoria, para torturar os necessitados e não dar a eles. Jesus não nos orientou a nos armar para destruir a vida do outro, mas a arma que ele nos deu é a espada do Espírito, porque pela palavra dele é que nós vamos abrir as oportunidades para aqueles que são mais necessitados. Então, se há um ponto grande de atenção nisso tudo, é que eu e você não possamos ser influenciados pelos reacionários, pelos extremos, mas que a gente possa defender aquilo que nós temos convicção, pela fé, pelo amor, porque a palavra de Deus, ela tem essa capacidade de colocar em nós aquilo que podemos esperar no Senhor. E Deus é fiel. E Deus, ele não vai ser reacionário, seja contra um ou contra outro. Deus continua amando a todos. E ele quer que nós amemos, no sentido de unir, mas não no sentido de separar, não no sentido de impedir que o outro possa fazer as escolhas dele. Deus nos ama tanto que ele nos permite escolher, mesmo que a nossa escolha seja contrária à vontade dele. Mas quando erramos em escolher aquilo que Deus gostaria que nos escolhesse, ele não fica reacionário contra eu e você. Ele não vai mandar a ira dele para nos destruir. Esqueça isso. Deus nunca tem ódio no coração dele. Mas Deus sempre coloca o amor. E ele volta a bater a sua porta e a minha porta. Eu ainda quero te socorrer. Eu ainda quero te amparar. Eu continuo com você. Então, que a gente possa ter uma atenção redobrada no nosso país, no mundo. Jesus não quer que nós sejamos cristãos reacionários, mas que nós possamos lutar pelos mais necessitados, porque esses são os mais vulneráveis. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil. Forte abraço.